Vamos lá, pessoal, então, que a paz do Senhor esteja com vocês, sejam todos bem-vindos. Vamos aí dar início ao vídeo como criar uma máquina virtual legal para rodar os Linux atuais, né? Aqui no momento da gravação desse vídeo, tá? Então vamos lá. Vamos lá em novo. Primeira coisa, dá um nome para a máquina, né? Aqui no OS você vai escolher o tipo, né, de Linux que você quer, né? Aqui, gente, é mais informacional, tá? Se quer um Ubuntu, que é um Linux genérico, Oracle e tudo mais. O importante é aqui, ó, a versão 64 bits, tá? Para ele se adequar aqui. Aqui na instalação, né, desassistida, a gente não vai mexer em nada, porque como nosso intuito é estudar o Linux, então o intuito é manter, né, a instalação para a gente ver quais são os passos. Aqui na especificação do hardware, nós vamos especificar aí 4 GB de memória, tá? É importante, né, que você não ultrapasse aqui a linha verde, né, o intervalo verde aqui. 4 GB dá e sobra para rodar o Linux hoje, né, no momento da gravação desse vídeo aqui, né? Daqui a alguns anos eu não sei, né, se bem que o Ubuntu já pediu 6 GB, mas 4 GB roda hoje a grande maioria dos Linux, tá? E a CPU, né, 2 CPUs aí são suficientes, né, principalmente nos processadores modernos. Se você quiser pôr mais, né, dependendo do processador Intel, pode dar uma engasgada, né, aqueles processadores híbridos, dependendo da configuração aí, do driver do Windows que está sendo usado, ou se você está usando uma máquina Linux, né, tudo bem, né, mas 2 é o suficiente, não vai causar enroscos, né. Habilite, né, o EFI, né, então aqui 4 GB, 2, né? Se você tem 4 GB de RAM na sua máquina, né, coloque 2, mas 2 ele já não é adequado. E se o seu computador tem 4 GB de RAM, pode ser que ele tenha alguns engasgos aí nas máquinas virtuais, tá? O ideal é que tenha pelo menos 8 e você coloque 4, né? 16 é melhor ainda, né? Para o Windows 16 é o padrão. Se você está rodando em cima da máquina Linux, 16 vai dar e sobrar aí, né? Com 4 GB de RAM em máquina virtual e 16 na máquina real, tá? Especificar aqui o disco, né? 30 GB é o suficiente para a grande maioria dos sistemas Linux, vai dar e vai sobrar, né, o hardware, com exceção de alguns Linux que pedem mais, né, do que 30 é o suficiente para todos, né? Lembrando aqui que ele vai começar com um tamanho bem pequenininho do HD e depois ele vai aumentando esse tamanho até chegar aos 30 GB, tá bom? Beleza. Antes de iniciar minha máquina, eu faço uma outra configuração que não aparece lá, né? Você vem aqui em configurações, né, e vai no display, tá? Isso também pode ser encontrado aqui no tela. Se você clicar em tela, é a mesma função, tá? Eu habilito a aceleração 3D, né? Pode ver que ele já deu uma mensagem de erro aqui, porque a aceleração 3D requer pelo menos 128 megas de memória de vídeo, tá? Se você tiver uma possibilidade aí, coloca 256. Tá? 128 é o suficiente, mas 256 é o ideal, né? 256 mega de vídeo para rodar o Linux aí redondinho, sem problemas, tá? Com isso você vai conseguir rodar aí mais de 90% dos Linux que estão atualmente aí, né, no momento da gravação desse vídeo aqui, tá bom? Tanto no seu VirtualBox. Então 4 GB, né, 2 núcleos, 30 GB, né, de discos, né, e 256 mega de memória de vídeo com aceleração 3D. Feito isso, você pode clicar em iniciar, que ele vai iniciar a máquina virtual para vocês. E aí ele vai falar que não tem sistema instalado, né? Você escolhe o sistema, se ele já estiver aparecendo aqui, ou se não aparecer, você vai em outro, que daí ele vai abrir, né, o navegador de arquivos. Eu já tenho aqui, clico aqui, clicar em montar e prontinho, né? Aí você pode dar o boot no sistema e começar a instalação, tá? Aqui nós criamos a máquina virtual ideal, tá? Vou desligar aqui, né? Porque agora eu vou mostrar outras questões aqui. Eu tenho uma máquina já criada aqui, né? E aí eu vou dar o boot nela, no Zorin que está instalado aqui. Vou dar o boot e vou fazer algumas observações aqui, né, de como você usar de uma forma mais fluida, né? O que serve para o Zorin serve para qualquer
Linux aí moderno, tá bom, gente? É claro que existem as exceções, mas se você está tendo o primeiro contato, a minha dica é que você não fuja dos Linux modernos, né? O Zorin, Linux Mint, Debian, OpenSUSE, Fedora, o Arch, se você quiser estudar um pouco mais, né? Você quer se aprofundar um pouco mais, e assim sucessivamente. Tá, vamos fazer o login aqui. Né, feito o login, né, tá aqui o Linux. Uma das primeiras coisas que eu faço, né, e nas instalações eu sempre mostro, né, é instalar os adicionais para convidados. Né. Aqui ele já está instalado. Tá? O que os adicionais para convidados fazem? Isso aqui, ó, ele transforma o sistema de forma mais responsiva. Ó, tá vendo? A resolução de tela se adapta ao tamanho, né, da janela. Ou se você usar a tecla Host, que é a tecla Ctrl direita do teclado, e F, ele vai para a tela cheia. Ctrl direita, tela cheia, Ctrl direita mais F, tela cheia, Ctrl direita, F, janela. Aí ele fica alternando. Né? Se você trabalhar em modo tela cheia, você tem aí uma experiência mais próxima da máquina real, tá bom? Vamos voltar aqui para o modo de janela. E se você não tem instalado os adicionais para convidados, você pode fazer isso vindo aqui e inserir, né, a imagem das adicionais para convidados. Ele vai montar, né? Aí você pode vir aqui em arquivos ou aqui no canto aqui, ó, abrir arquivos, tá? Então ou aqui no canto ou aqui. Você vem, né? Abre ele, clica aqui no VBox, vem executar software, executar, digita a sua senha, né? E clica em autenticar. Eu não vou autenticar porque aqui já está instalado, né? Eu faço isso em todas as instalações que eu uso do Linux, né? Eu faço isso em todas, então não vou reinstalar. Daí você dá autenticar, ele vai mostrar a tela, você vai fechar a tela e ele já vai ficar funcional. Se não ficar, reinicia a máquina virtual que ela vai ficar funcional, tá bom? Essa é a questão. Uma coisa que pode acontecer no teclado de vocês é não ter o Ctrl do lado direito aí do teclado, né? Que é a tecla Host padrão do VirtualBox, né? Isso acontece muito, né, em notebooks, né, principalmente. E o que você pode fazer se você não tiver, né? Aí você deixa de trabalhar com tela cheia ou não, né? Você pode vir no visualizar aqui e fazer essa alteração, mas você pode trocar também a tecla Host, né, do Ctrl direito para outra. Para fazer isso, vocês vêm aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem que estar em modo janela, né? Vocês vêm aqui embaixo, onde está escrito aqui Alt, no meu que está Alt GR, de vocês deve estar Ctrl, porque eu já alterei. Né? Clica com o botão direito do mouse, né? Bem em cima aqui do itemzinho aqui, né? E vem aqui, configurações de teclado. Aí o primeiro item aqui, ó, Host Key Combo, né? De vocês deve estar como Ctrl, né? Só façam isso se vocês precisam trocar o Ctrl direito, senão vocês deixam o Ctrl direito aí. Então se você precisa trocar, você clica aqui, clica na borrachinha, ele vai aparecer nenhuma. Então nesse momento aqui, nenhuma tecla vai responder ao Host, né? Aí você, quando tiver nenhuma aqui, você aperta a tecla que você quiser. No caso aqui eu vou voltar ao Alt GR, né? Clicar aqui novo, vou apertar o Alt, clica aqui dentro, aperta Alt GR e ele vai mostrar, né, o Alt GR de novo aí, dá um OK, e aí o Alt GR ele fica sendo fazendo a função da tecla do Ctrl direito, tá? Aí você consegue alternar, né, com o Alt GR F ou Ctrl direito F entre modo tela cheia e modo janela, que é muito interessante aí, tá bom? Existem outras configurações que podem ser feitas, né? Mas senão a gente vai alongar muito o vídeo aqui. Eu acho que isso aqui é o suficiente para vocês começarem, beleza? O Linux ele gasta pouco com a memória, né? Então se você olhar aqui nas ferramentas, vir aqui em monitor, o sistema, olha, está gastando aqui 1.6, 1.7, às vezes chega até 1.5, 1.3, já chega no 1.5, dependendo, né, do que está aberto, do que está rodando aí. É claro que quanto mais itens, mais ele vai gastar, tá bom, gente? Era isso. Então, cria uma máquina virtual legal, né? Essa configuração vai rodar os Linux atualidade, né? O desempenho ele pode variar de acordo com o hardware que você tem em casa, né? É importante que o seu hardware tenha a virtualização por hardware, né? Tanto se for AMD quanto Intel. Eu não sei como, no momento que está gravando esse vídeo, não sei como estão os Snapdragon X,
ou Snapdragon X, se você preferir, né? Então eu conheço o Intel e a AMD, eu sei que funciona bem. Né? E depois você instala os adicionais para convidados, beleza? Fiquem todos com Deus, deixa o like aí no vídeo, né? E vamos para o nosso próximo vídeo aí.